Graça e paz, amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Queremos louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor nesta noite, pelo seu amor, pelo seu cuidado para conosco, tudo aquilo que o Senhor tem feito às nossas vidas. Nós bendizemos o nosso Deus, porque Ele tem sido gracioso, tem cuidado de nós. E nós queremos, nesta quinta-feira, ter um tempo de refletirmos em Sua palavra, tempo de podermos aprender mais do Senhor, de podermos estar orando juntos. Então nós queremos saudar a todos com a graça e a paz do nosso Deus, para poder fazer desse momento aqui um momento para a glória de Deus. Queremos também saudar aqueles que estão nos assistindo. Hoje nós mudamos aqui um pouquinho o formato, né? Voltamos ao formato mais antigo. E então nós estamos até transmitindo também. E a nossa quinta de oração, quinta de palavra e oração, para que nós possamos estar interagindo também com as pessoas que nos assistem, para fazer desse tempo um tempo onde nós possamos transmitir a palavra de Deus. Você que tem algum pedido de oração, gostaria que nós estivéssemos orando no final, coloque aí na mensagem, né, na nossa live, o seu pedido de oração. Ao final nós queremos estar orando por vocês também, queremos estar orando juntos pelos pedidos, pelas necessidades que vocês colocarem aí. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Vamos levar o nosso pensamento a Deus e orarmos neste momento, exaltando, engrandecendo o nome do Senhor, colocando este culto diante dele. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos, somos gratos ao Senhor por estarmos aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pelas tuas misericórdias. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui hoje para te bendizer, para cultuar ao Senhor, render louvores e adoração a Ti. Nós entregamos este culto ao Senhor, Pai. Que seja um tempo para a glória do Teu nome, para a edificação da Sua igreja. Que seja um tempo proveitoso, Senhor, para que, através de tudo que viermos a fazer aqui, seja debaixo da Tua bênção, debaixo do Teu agrado. Seja também, Senhor, para a glória do Teu nome, para que também vidas sejam alcançadas através das canções, da palavra ministrada. Que seja um tempo de crescimento espiritual para todos nós. Que seja, Senhor Deus, um momento de adoração e exaltação ao Seu nome. Guarda-nos, ó Deus, abençoa-nos, abençoa aqueles que estão nos assistindo, participando conosco. Que a Tua boa mão seja sobre todos, Pai. Nós te louvamos e te bendizemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bem, vamos colocar de pé, vamos louvar ao Senhor, engrandecer o nome dEle. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Exaltar o nome dEle, pois Ele é merecedor. Sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tem,
sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Vamos adorar o Senhor entregando todo o nosso ser, a nossa adoração ao Rei dos Reis. Consagro tudo o que sou. Rei dos Reis, consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o teu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. E eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois com tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza! Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Que beleza! Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com
doce júbilo, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. Vamos lá. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmos 91. Eu não sei aí na sua Bíblia como que está o título em cima dos Salmos. No meu aqui está, na minha Bíblia está sob a sombra do Altíssimo. Sob a sombra do Altíssimo. Irmãos, como nós temos visto esses dias, o mundo está em guerra. Nós estamos vendo o conflito ficando cada vez mais tenso. Quando nós olhamos ali para aquela região entre Israel e Irã, e a ameaça dos Estados Unidos entrar também nessa guerra. Já temos a guerra lá da Rússia contra a Ucrânia. E nós vemos que
perigo de potencializar isso, disso se tornar ainda mais grave, está muito próximo de acontecer. Eu não lembro vocês, mas quando eu era criança, eu lembro quando passava na TV aquela guerra do Golfo, bem antigamente do Iraque, lá que tinha aquela guerra no Iraque. E eu pensava que o mundo ia acabar com a guerra, né? Se tivesse a Terceira Guerra Mundial, nós ficávamos com aquela apreensão, não sabia ao certo como que funcionavam as coisas, mas o coração ficava aflito de ver aquela guerra, que poderia se tornar algo muito grande. Mas naquele tempo não tinha o tanto de informação que nós temos hoje. A maneira como as notícias chegam para nós, e também naquela época o arsenal de guerra que aqueles militares, que as nações tinham, também não se compara com o que se tem hoje, em tecnologia, em poder de destruição. Domingo, depois do culto, quando liguei a TV, estava tendo um bombardeio lá do Irã, nos Estados Unidos, do Irã em Israel. E aí eu estava assim impressionado de ver que nós estávamos assistindo a guerra ao vivo. Parece tão comum, mas é uma doideira, gente. Nós estávamos assistindo a guerra ao vivo e as pessoas narrando, o jornalista narrando. Ouvem silêncio, vamos ouvir os barulhos dos mísseis. E os mísseis, aqueles estouros do domo de ferro lá destruindo os mísseis iranianos. E a guerra sendo transmitida ao vivo e a cores, em alto bom som. E aí então, como olhar para esse cenário de guerra, de destruição, de ameaças, das coisas se ficarem ainda pior, né, de tornarem ainda piores? Como que fica o nosso coração? Porque não é só a guerra, parece que está longe ali de nós, né? Está lá no Israel, no Irã. Mas uma vez que essa guerra se potencializa, ela reverbera em outras áreas da vida. Por exemplo, no custo de vida. Porque aquela região, principalmente o Irã, detém muito controle do petróleo. Aquela região dos árabes ali. Então, o que acontece? Uma vez que aquelas nações entram em guerra, que vai automaticamente acontecer, o combustível vai subir. E uma vez que o combustível sobe todas as coisas. Porque o combustível é o que faz movimentar o quê? As locomoções aí, os caminhões, os veículos, até os aviões que levam as comidas, que trazem os medicamentos. Então, uma vez que os combustíveis sobem, sobe aquilo que eles carregam, o transporte, o frete, sobe os produtos, sobe o nosso custo de vida. Então, não só isso, mas tantas outras coisas que vão trazendo ao nosso coração preocupações, que vão fazendo com que nós façamos uma leitura desse tempo qual nós estamos vivendo, uma leitura de que nós estamos vivendo tempos difíceis. Essa semana, nós tivemos aqui em Monte Azul um jovem que tirou a sua vida. Quantos também não estão tomando essa mesma atitude? Quantas famílias não estão vivendo diariamente situações semelhantes também? De pessoas tirando suas próprias vidas. Todos os dias pessoas fazem isso. É que em Monte Azul a cidade é menor, a proporção é menor. Mas no Brasil, o Brasil é um dos primeiros no índice disso. O suicídio é a quarta causa de morte entre jovens de 14 a adultos de até 45 anos, possivelmente. Por que eu estou introduzindo desta maneira, irmãos?
Porque quando nós olhamos para a questão mundial, nós estamos vendo essas guerras. Quando nós olhamos para os seres humanos, nós estamos vendo coisas terríveis que mostram o quão perigoso é o homem no seu estado natural de pecado, das consequências do pecado em sua vida. Aqui na região, não sei se foi Sertãozinho ou Araraquara, um pai matou a esposa, matou o filhinho, não tinha nem 1 ano de vida, filhinho ou filhinha, matou a mãe, tirou a sua própria vida. Semana passada agora. Então, notícias ruins, elas surgem frequentemente e mostram o quão vazio está o ser humano, o quão desesperado está o ser humano. E aí nós conversamos com as pessoas estão tendo crises de ansiedade, as pessoas estão sendo afetadas por depressão, as pessoas estão adoecidas. As notícias, 100% das notícias, 99% são notícias ruins, são notícias difíceis. E como que o ser humano recebe essas notícias no coração? Depois que a gente fica ali assistindo guerras, notícias de morte, notícias disso, daquilo, como que fica o coração? Como que o coração absorve isso daí? Como que a alma absorve? As pessoas entram em crise. As pessoas perdem o sono, as pessoas perdem a paz, as pessoas perdem a esperança. Então, irmãos, o retrato da nossa sociedade atual é um retrato de desespero. É um retrato de almas angustiadas. É um retrato de pessoas que não têm mais esperança. Que olham para este mundo e veem o mundo e passam a ver o mundo de mal a pior, indo de mal a pior. A reflexão nesta noite, ela faz com que nós olhemos para a palavra de Deus e encontremos, através da fé no nosso Deus, um lugar de refúgio, um lugar de descanso, um lugar de paz para o nosso coração. E nós, como cristãos, como aqueles que creem na palavra de Deus, que têm a Cristo como seu único, suficiente Senhor e Salvador, as esperanças da palavra de Deus em nossas vidas, precisamos não somente tê-las de maneira teórica, mas nós precisamos, irmãos, experimentá-las em nossa alma. Nós precisamos ir até o Senhor e encontrar nele verdadeiramente este lugar de descanso. Porque senão, a igreja perde a sua essência, o seu propósito neste mundo. Uma vez que os cristãos não encontram paz, uma vez que os cristãos vivem desesperados, uma vez que os cristãos não fazem uso da sua fé diante das adversidades desses dias quais nós estamos vivendo, obviamente eles também não vão ter o que oferecer a este mundo. Porque se o mundo está desesperado, se o mundo não tem paz, se o mundo não tem descanso em Deus, e os cristãos não estão também experimentando isso de fato, de verdade, que mensagem nós vamos transmitir para o mundo? Então, a primeira pergunta aqui é: você tem encontrado em Deus descanso para a sua alma?
Você tem verdadeiramente feito do Senhor a sua morada? Ou seu coração é como o coração de um incrédulo, que vive de maneira desesperada, que vive tomado de angústia, que não tem paz, que vive dominado pelas aflições deste mundo? Como está o seu coração, meu irmão? Como está a sua alma, meu irmão e minha irmã, você que nos assiste nesta noite? Essa pergunta ela é importante nós respondê-la com sinceridade. Porque nós corremos o risco de estarmos fazendo as coisas de Deus, estarmos em meio ao povo de Deus, mas de não estarmos em comunhão com Deus. Parece que nós estamos falando das mesmas coisas, mas não são as mesmas coisas. Você pode estar em meio ao povo de Deus, você pode estar frequentando os cultos do povo de Deus, você pode estar até servindo a Deus, mas você pode se encontrar vazio de Deus. Você pode se encontrar distante desta comunhão com Deus. Você pode não estar neste momento, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, não estar desfrutando da verdadeira paz que Deus oferece aos seus filhos. O tema da nossa breve reflexão chama-se O Lugar Seguro em Tempos Difíceis. Salmos 91, dos versos 1 ao 2. Diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Amém? O salmista apresenta este Deus como um lugar de descanso, como um lugar qual seus filhos podem ir até ele e encontrar nele abrigo, proteção, encontrar nele refúgio em meio aos momentos de tribulação, em meio aos momentos de aflição. E o mundo precisa conhecer esse Deus em dias como esses que nós estamos vivendo, irmão. O mundo precisa encontrar, em meio a esses tempos difíceis que nós estamos vivendo, que em Deus há descanso para a alma. Que em Deus o coração aflito, a alma angustiada pode encontrar paz. E o salmista apresenta estes salmos como uns salmos muito mais do que uma teoria, do que um conhecimento acerca do que está escrito, mas aqui a realidade que nos faz pensar sobre estes salmos é uma realidade de experimentação. Não é ter a Bíblia aberta nos Salmos 91, acreditando que esses salmos vai trazer alguma coisa boa para a sua casa. Não é ter esses Salmos 91 aberto na porta de entrada da sua casa, no corredor, acreditando que esses salmos vai espantar os maus fluidos, as coisas ruins, os espíritos maus. Nunca, não é assim. A Bíblia não tem nada a ver com esse misticismo, com essa crença, com essas fábulas.
Este Salmos foi escrito por alguém que experimentou Deus, com alguém que teve comunhão com Deus. E o ensino destes Salmos, o objetivo destes Salmos é nos levar a também experimentar deste Deus. É estar em comunhão com este Deus. É fazer deste Deus também o nosso esconderijo, o nosso lugar onde nós podemos habitar e desfrutar de termos comunhão com Ele. Porque se nós olharmos para estes Salmos apenas como palavras bonitas ou achando que é algum amuleto para que nos conceda sorte ou um benefício, nós vamos nos equivocar, nós não vamos conhecer o Deus destes Salmos. Então, nesses primeiros 2 versos dos Salmos, qual nós vamos nos deter aqui, irmãos, nós podemos, em algumas palavras que estão aqui dentro desses 2 versículos, desses 2 versos, pensar um pouquinho sobre elas. Primeiro, o verso 1 diz, aquele que habita. A palavra habitar aqui, irmãos, quer dizer uma constante comunhão. Nos aponta para um lugar onde nós temos familiaridade. Eu habito aqui, aqui é a minha habitação. Este lugar eu conheço. Este lugar aqui é a minha morada. Este lugar aqui é o lugar qual eu todos os dias estou nele. Então aquele que está no Senhor todos os dias, aquele que mora com o Senhor todos os dias, aquele que está em comunhão com o Senhor todos os dias, este de fato está no esconderijo do Altíssimo. Não é uma ocasião sazonal, específica, momentânea, como um objeto de uso, ou apenas para tirarmos proveito em alguma ocasião de perigo, de dor, de sofrimento. Podemos até conhecer este Deus em um destes momentos. Ele não vai nos negar guarida, socorro, em meio a angústias, em meio aos problemas, em meio aos desesperos da vida. Mas o Senhor nos chama para habitar nele. Ele nos chama para ter comunhão com Ele. E não apenas um remédio para experimentar, para tomar quando se tem dor. Ele nos chama para habitar, para conhecê-lo, para que sejamos conhecidos dEle, para que tenhamos essa comunhão constante com Ele. Então, irmãos, habitar aqui é conhecer, é viver em comunhão, é estar íntimo, é fazer morada. Não é usar do Senhor em apenas momentos específicos, mas é saber que estar no esconderijo, ser protegido deste Deus, ser conhecido deste Deus, estar à sombra deste onipotente, é, primeiramente, estar em comunhão. É cultivar um relacionamento com Deus, por meio da sua palavra, por meio da oração, por meio de uma vida piedosa, por meio de um coração que busca amar ao Senhor, agradar ao Senhor, estar com o Senhor todos os dias e desfrutar da presença dEle todos os dias, ter prazer de estar com o Senhor. Aquele que tem prazer, aquele que me ama, aquele que está comigo, aquele que está em comunhão comigo, aquele que habita todos os dias comigo, aquele que me conhece, esse estará no esconderijo do Altíssimo. O Senhor nos chama para conhecê-lo. O Senhor nos chama para viver em uma constante comunhão com Ele. Bem? E a outra palavra que nós encontramos aqui, esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo é um lugar preparado para aqueles que habitam. O esconderijo do Altíssimo é um lugar para aqueles que o conhecem. O esconderijo do Altíssimo aqui, irmãos, mais do que um lugar de proteção, é um lugar de intimidade com Deus.
é um lugar para aqueles que o conhecem, é um lugar para aqueles que são íntimos do Senhor. Então o Senhor traz para perto, o Senhor os guarda, o Senhor os protege, o Senhor os esconde debaixo de suas asas. O Senhor nos chama, irmãos, por meio destes salmos, chama também aqueles que querem proteção, aqueles que querem serem por Ele guardados nesses dias maus, nesses dias de ataques, nesses dias de guerra, nesses dias de aflição. O Senhor chama a todos que querem desfrutar desses benefícios para estar em comunhão com Ele, para que, consequentemente, estejam também guardados. A relação, a comunhão, ela antecede a proteção, ela antecede o cuidado, o zelo do Senhor para com os seus. No verso 2, o salmista continua dizendo, diz ao Senhor, tu és meu refúgio. Refúgio, a palavra tem um significado muito profundo quando nós olhamos para as Escrituras. Porque refugiar-se é quando nós estamos precisando de socorro. Refugiar-se é quando nós estamos precisando que alguém abra os braços para nós e nos acolha, porque nós estamos em situação de perigo. E nós precisamos encontrar refúgio, nós precisamos encontrar guarida. Quando nós olhamos para as Escrituras, existem as cidades refúgio, que ficavam nos altos dos montes. E quando as pessoas cometiam algum crime sem querer, ou elas estavam ainda sob julgamento, e as pessoas queriam exercer vingança com as próprias mãos, a lei garantia proteção para essas pessoas, e nada poderia acontecer com elas até que elas fossem julgadas nestas cidades refúgio. Então elas tinham que correr para estas cidades, chamadas cidades refúgio, e lá, mesmo que o outro queria cometer vingança com as próprias mãos, com sentimento de vingança, de qualquer outra coisa, eles não poderiam fazer nada até que a causa daquele que estava refugiado ali fosse julgado. Então era um lugar de proteção, era um lugar de livramento, era um lugar de socorro, qual estava ali dentro do aspecto da lei. Então, quando se fala refúgio, é um lugar onde nós estamos seguros. Refúgio é um lugar onde nós, pensando aqui em Deus, é um lugar onde o mal não pode nos tocar. É um lugar onde nós estamos sobre a proteção de Deus. E essa proteção de Deus, ela não é frágil. Os Salmos diz que ela é uma fortaleza, que esse Deus é a minha fortaleza. Fortaleza é um lugar de máxima proteção. É um lugar onde o último lugar a ser tomado é a fortaleza do rei, ou a fortaleza da prisão, seja qual o aspecto, qual visão que nós vemos, passamos a ver aqui a fortaleza, mas é um lugar de máxima proteção, é um lugar de segurança. Então, irmãos, este refúgio, este Deus que é refúgio, ele é poderoso, ele é uma fortaleza, para que ele possa não só nos abrigar, mas nos guardar com segurança e poder. E é este Deus que eu e você nesta noite estamos sendo chamados a confiar. É este Deus que nesses dias difíceis, de guerras, de angústias, de preocupações, de ansiedades, de incertezas, onde nós não sabemos o que vai acontecer, onde o coração está aflito, é nesses dias que nós estamos sendo chamados a habitar no esconderijo do Altíssimo,
a descansar debaixo da sombra do Onipotente, a fazer do nosso Deus o nosso refúgio e fortaleza. Salmos 46, no verso 1, diz que nosso Deus é socorro bem presente na hora da angústia, que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Dias dos quais nós estamos vivendo, irmãos, nós somos chamados a não só saber sobre este Deus e quem Ele é, mas também de experimentá-lo, para que nós possamos proclamar quem é este Deus ao mundo. O mundo anseia por paz, o mundo anseia por socorro, por refúgio, o mundo anseia por descanso para a alma. E nós temos este Deus que pode dar refúgio, socorro, trazer paz aos corações. Nós precisamos não somente crer, mas também estar experimentando em nossas vidas as verdades contidas na palavra de Deus. Provérbios, capítulo 18, no verso 10, diz assim: o nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. Olha que texto maravilhoso. O nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela e estão seguros. Precisamos correr para o Senhor. Precisamos ir em direção ao Senhor. Gastarmos mais tempo com a palavra de Deus. Gastarmos mais tempo em oração. Gastarmos mais tempo meditando nas coisas do Senhor. Nos desconectando, irmãos, de tudo aquilo que possa estar roubando o nosso tempo com o Senhor, roubando o nosso tempo de meditação nas coisas de Deus. Porque às vezes nós estamos aqui ouvindo a palavra, ouvindo uma mensagem de encorajamento, de fé, mas a nossa tendência é sairmos daqui e nos encharcarmos de tudo que o mundo nos oferece por meio das mídias, meios de comunicação. E aí, observe como essas coisas roubam de nós o tempo que nós poderíamos ter de estarmos meditando nas preciosas verdades da palavra de Deus. Ao invés de nós chegarmos, colocarmos um louvor, uma mensagem, algumas canções que estão conectadas com a mensagem que nós estamos ouvindo agora, nós corremos risco de entrarmos em plataformas digitais, de assistirmos coisas, de começarmos a alimentar o nosso coração com coisas que não nos trazem esperança e que vêm para enfraquecer a nossa fé e nos fragilizar e nos colocar em meio a desespero, a desesperança, ao invés de nós fazermos ao contrário. Estamos aqui ouvindo uma palavra de quem é o nosso Deus. Estamos aqui sendo encorajados a olhar para a palavra de Deus. Por que não, ao chegarmos em casa, orarmos agradecendo por aquilo que Ele é em nossas vidas? Por que não ouvir alguns louvores que falam sobre a grandeza de Deus e louvar e bendizer este Deus por tudo que Ele é em nossas vidas, que Ele tem sido em nossas vidas? E dormirmos com esta mensagem em nossa alma, com esta mensagem em nossos corações. Mas nós corremos o risco, irmãos, de andarmos segundo o curso deste mundo e permitir que o nosso coração, que a nossa alma, seja tomada de angústia e de desesperança, assim como aqueles que não conhecem a Deus. Então, precisamos correr para Ele nesses dias. Dias difíceis,
dias de desesperança, dias de angústia, dias de medo, dias de preocupação com o que há de vir, que nós, como igreja do Senhor, possamos encontrar no nosso Deus o nosso refúgio, encontrar no nosso Deus a nossa fortaleza, encontrar em nosso Deus o nosso esconderijo, e possamos descansar à sombra do Onipotente. E de que maneira fazemos isso? Habitando, morando com Deus, estando com Deus, em comunhão com Deus. Como está a sua comunhão com o Senhor? Como está o seu tempo de leitura da Bíblia, de meditação na palavra de Deus? Como está o seu tempo de oração? Como está o seu tempo de louvor, de meditação por meio da adoração, quando você está lá fazendo as suas coisas ou em silêncio, adorando ao Senhor? Como está? Você tem habitado com o Senhor, tem vivido em comunhão com o Senhor? Como está a sua vida de consagração para com Deus? Será que o pecado muitas vezes não tem nos roubado a comunhão com Deus? Apagado de nós o desejo de ler a palavra de Deus, de orarmos, de estarmos aqui em comunhão como igreja? Será que o pecado não tem nos desencorajado a vivermos uma vida de serviço ao Senhor? Porque é isso que o pecado faz, irmãos. Às vezes nós colocamos culpa em Satanás, tudo é demônio, e queremos, né, como diz a mensagem que eu vi lá, até postei, colocamos tudo é demônio e queremos culto de libertação. Talvez o que nós precisamos é arrependimento e reconhecer os nossos pecados, e entender que tem muito mais a ver com o nosso coração pecaminoso do que propriamente com Satanás, né, com demônios. Que nós, dentro das nossas paixões, maldades e esfriamento, permitirmos que as ervas daninhas, né, sejam criadas e sufocam então a nossa comunhão com o Senhor, a nossa fé. E aí então nos encontramos desanimados, desmotivados, não mais habitando com o Senhor. O Senhor nos chama nesta noite para confiar nele, nos refugiar nele e descansarmos nele. Amém? Que o Senhor nos capacite, nos encoraje, nos fortaleça, para que possamos encontrar descanso e proclamar este Deus que dá descanso à alma, ao coração, àqueles que estão à nossa volta. Feche seus olhos, vamos orar neste sentido. Eterno Deus e Pai, quero diante do Senhor colocar nossas vidas, ó Pai, diante de Ti. Reconhecemos, Senhor, que somos falhos, que somos negligentes, Senhor, e que muitas vezes falhamos e não agimos da maneira como deveríamos agir, Pai. Pedimos perdão pela nossa falta de fé, pela nossa displicência, pelas nossas negligências, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a habitar contigo, a estar contigo, a estarmos em comunhão constante com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a não apenas te conhecer teoricamente, saber quem Tu és, mas não experimentar de fato em nossas vidas verdadeiramente quem Tu és. Por isso, Senhor, aumente a nossa fé, leva-nos a viver a um nível de intimidade mais profunda com o Senhor, para que possamos encontrar em Ti descanso, paz,
para que possamos ser fortalecidos no Senhor, encorajados no Senhor, para que possamos levar adiante esta mensagem de encorajamento, de salvação, de esperança e de paz para aqueles que estão à nossa volta. O Senhor conhece os anseios, as angústias, as tristezas, as dores, as lutas de cada um que está aqui presente, que está nos assistindo. Nós queremos ir até o Senhor nesta noite, como a Tua palavra nos incita a fazer, e pedir por socorro, pedir por Tua misericórdia, pedir ao Pai, para que o Senhor venha até nós com graça, com misericórdia e bondade, nos socorrer e nos trazer, Pai, a paz que só o Senhor pode dar aos nossos corações. Nós oramos, confiando nossas vidas ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Irmãos, nós